Se você é brasileiro, trabalha com vendas aqui nos Estados Unidos, provavelmente você já passou por isso. Conversar com alguém que sente que existe uma oportunidade, mas não sabe como você transforma aquela interação real e aquilo se transformar em um negócio para você. Você sabe que é uma oportunidade, você não sabe o que fazer, como virar aquilo para uma oportunidade. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar um método com 3 passos para fazer exatamente isso. É o mesmo método que eu uso para transformar conversas comuns em oportunidades reais, sem ser chato, sem ser invasivo, sem parecer vendedor e com a pessoa pedindo para saber mais, para a pessoa querendo saber mais de você. E no final, e ainda eu vou te entregar uma técnica que aumenta muito mais a sua chance de fechar uma reunião que fica produtiva. Então fica comigo aqui até o final, curte, compartilha, manda para alguém que precisa, porque esse vídeo vai valer a pena. E para te explicar esses 3 passos, deixa eu te contar uma situação real que eu presenciei na minha frente recentemente, tá? Eu tava tomando um café aqui em Orlando, esperando um amigo numa mesa, e no lado ali da mesa tinha um casal brasileiro ali numa conversa, e bate-papo e tal. E o marido comentava que tinha acontecido um imprevisto no trabalho e que tinha atrapalhado toda as finanças da família ali no final do mês e tal. E que ele estava extremamente preocupado com aquelas contas. E eu só prestando atenção naquilo, eu estava ouvindo aquilo. Então, eu não me apresentei como vendedor, eu estava ali apenas, não estava ali para vender apenas... Estava ali apenas para tomar um café, estava para vender nada. Mas essa situação me lembrou de quantas vezes no passado eu já tive a oportunidade de ajudar e eu perdi por não estar preparado. Estava naquela situação, mas não sabia o que fazer. E aqui vai a primeira chave para você quando não conhece pessoas, mas quer conhecer pessoas novas e não sabe quem é. Imagina que você tem um crachá invisível. Esse crachá carrega quem é você e os seus valores. E o que você representa é qual é a forma como você fala, como você age. Isso combinado apresenta se você é uma pessoa de confiança ou não. Então vamos lá. É aqui que entra algo que pouca gente faz, que é o quê? O mapa dos 3 fios. São 3 áreas reais da sua vida que define realmente quem você é. Que define realmente onde você está ligado. Que define onde você está conectado. Por exemplo, sua família, um hobby, um esporte, uma causa, uma experiência profissional do passado, isso são os fios. Quando você compartilha isso de uma maneira natural, você cria pontos de conexão que vão muito além do que o produto que você vende. Então nesse dia no café, se eu quisesse puxar assunto ali naquele momento, eu poderia dizer algo assim: cara, também tenho filhos, cara, sei exatamente como é que é lidar com esses gastos inesperados do nada aí, cara. Inclusive, mês passado aconteceu comigo. Isso na hora ia abrir uma porta para uma conversa real. Isso na hora não ia ser um discurso de venda. Isso seria uma conexão natural que acontecia. E para que isso funcione, você precisa ter na sua frase de 8 palavras, uma frase curta, só que você precisa ter 8 palavras que explica rapidamente o que você faz. De forma simples, de forma memorável. Então, por exemplo... Se você trabalha ali com seguro, o seu produto é esse. Olha, você tem que falar rápido. Ó, eu ajudo famílias a se prepararem para imprevistos simples. Ou outro exemplo. Eu organizo soluções para quem quer ter mais segurança financeira e não passar por isso que você passou. Essa frase não fecha a venda, mas ela abre curiosidade após você se conectar. Agora vamos lá. Agora que você já sabe como se apresentar, vem a segunda chave para você vender. Você precisa gerar um convite. A maioria das pessoas entrega o convite porque fala demais, explica tudo, já detalha o que vende o produto e perdeu. Ativa a parte crítica do cérebro, ou seja, o que começa a procurar motivos para você dizer não. Ou seja, o convite certo, ele não fecha nada, ele apenas abre a porta. Ele apenas deixa uma vontade de querer dizer algo a mais. É uma das técnicas mais poderosas, é a história incompleta. Eu conto parte da história, mas eu não conto tudo. Exemplo, conheci alguém que quase perdeu o carro, cara, por um detalhe de contrato. Cara, essa é a história. Deixa eu até te falar uma coisa, melhor eu contar uma outra hora pra você com calma, pessoalmente, porque é uma história extremamente séria. Isso vai despertar o quê? Curiosidade. É o tal famoso efeito do Zeigarnik. Nosso cérebro precisa fechar uma história, precisa de um final. Outra técnica é o convite condicional. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Se eu te mostrar algo que protege sua renda sem pesar no seu bolso, para você não passar isso aí de novo, você me dá alguns minutos só para eu te apresentar?
Parece simples, mas a pessoa sente que está no controle, não é você obrigando. Você me dá uns minutos, se ela se sente protegida. E existe o convite feito em cima do problema real. Descobrir uma forma de continuar enviando o dinheiro para brasileiros que não tem taxa através de um aplicativo. Todos esses exemplos curtos criam o quê? Curiosidade e deixam o espaço para a conversa acontecer. Ou seja, você não dá um convite em cima de algo que é interessante para você. Você dá um convite interessante de um problema que a pessoa tem. E depois você tem que fazer o quê? Encontrar, convencer essa pessoa? Não, você precisa encontrar para que essa solução seja apresentada. Isso acontece de uma maneira quando você conduz a conversa com perguntas certas. Ou seja, eu encontrei. E agora? Qual foi o último imprevisto que mexeu com a sua renda? Cara, essa semana, se você perder 2 dias de trabalho essa semana, quais contas sairiam da sua lista ali de prioridade? Ou seja, você já está com a pessoa, só que você tem que agora fazer perguntas que ela tome a decisão. Que ela se sinta no controle de te falar. É desconfortável, mas você precisa agir por esse caminho. Então, apresente 2 cenários simples para depois o fechamento acontecer. Você está com ela, já encontrou, quer fazer o fechamento? Não precisa falando assim, ó, compra esse é o melhor. Apresenta o cenário A, apresenta o cenário B, deixa a pessoa tomar a decisão, que ela automaticamente vai fechar. Isso é um fechamento no encontro com inteligência. E se você gostou desse vídeo, você quer mais dicas de como ter sucesso comercial, de como fechar mais negócios, me chama, me dá um direct, me deixa um comentário que eu vou ajudar você a fazer mais vendas, a encontrar, convidar e ter mais sucesso na sua carreira profissional. Me chama aqui que eu estou aqui para te ajudar. Um abraço.